Eles estão se multiplicando pelas ruas da cidade. Nós estamos falando, é claro, infelizmente, sobre os buracos que nessa época do ano incomodam muito, principalmente os motoristas. Neste local onde nós estamos, por exemplo, aqui no cruzamento da rua Xingu com Rotary Internacional, o problema é crônico. O motorista desvia de um buraco e acaba caindo no outro. Uma situação que tem incomodado e muito todos os moradores aqui do município de Campo Verde devido a essa situação e que pode até inclusive quebrar carros, causar acidentes, entre outras situações. As chuvas, a falta de manutenção, o asfalto que foi mal feito desde sua base e também obras inesperadas para tapar buracos de vazamentos de água e realizar a ligação da rede de esgoto são apontados como principais fatores para o aparecimento de buracos nesta época do ano. Muitas ruas do município já passaram, inclusive, por reformas mais consistentes em sua pavimentação para diminuir esse tipo de problema. Porém, em muitas outras, ele ainda é constante, o que gera descontentamento por parte da população, prejuízos financeiros e até mesmo acidentes que podem ser ocasionados no momento em que se desvia ou cai em um buraco como esses que vocês veem nas imagens. Mas você sabia que isso pode ser, inclusive, alvo de uma ação judicial? Se o buraco em via pública for o causador do acidente, quem paga os prejuízos dessa conta é o ente responsável pela via. No caso das vias urbanas, a ação judicial deve ser movida contra a prefeitura, nas rodovias estaduais contra o estado e nas rodovias federais contra a União. Nós sabemos que a chuva não é uma coisa que seja possível prever com tanta certeza, com tanta garantia. Mas é possível saber que em determinadas épocas do ano chove mais ou chove menos. E o Estado tem que se preparar para manter aquela via trafegável, inclusive nos períodos de chuva. Então, quando o Estado, de alguma forma, se omite na manutenção dessa via pública, surge o dever de indenizar aquele que, de alguma forma, sofreu um dano. Ou um dano material, bateu ali no buraco, o carro estragou, enfim, ou até um dano material para a própria pessoa, porque às vezes um acidente como esse, a pessoa pode se machucar, de alguma forma pode sofrer alguma lesão, às vezes até um dano moral, se ficar conformado, ficar comprovado que o que aconteceu ali passou de um mero dissabor, se teve ali algum incômodo muito forte que justifique a presença de um dano moral. Aqui, por exemplo, a questão de concessionária de águas, que mexe muito com a questão do asfalto, por exemplo, e cava buraco e não tampa. Nesses casos, a gente tem que, quando a pessoa for judicializar essa questão, ele tem que entrar contra o município, que é responsável pela via, ou contra essa empresa que causou o buraco e não arrumou? O consumidor pode escolher qual dos dois ele quer e, eventualmente, até ajuizar a ação contra os dois. O Código de Defesa do Consumidor permite isso, é possível. E aí, eventualmente, se ele ajuiza a ação contra a prefeitura, porque aquela via é uma via pública, é uma rua que deveria ser cuidada pela prefeitura, e a prefeitura identifica que a responsabilidade não é dela, é de uma concessionária de água, a prefeitura vai ter que indenizar, se assim entender o judiciário, e depois que ela indenizar, ela vai com uma ação de regresso contra aquela concessionária que não prestou bem o serviço. O que não pode é o consumidor ter que ficar procurando um ou outro responsável. A responsabilidade do Estado aqui está caracterizada porque o Estado tem o dever de cuidar, de manter a via pública trafegável. E se o Estado, de alguma forma, se omite nesse dever, comprova a conduta que é necessária para caracterizar a responsabilidade da prefeitura numa hipótese como essa. O primeiro passo é fazer a prova, né? O ponto mais importante é demonstrar a prova. A prova de que aquela via pública não estava adequada ao tráfego. Então, isso quer dizer uma fotografia, um vídeo no celular, de preferência comprovar a data que está sendo feito aquilo, então ter testemunhas para comprovar aquilo. Então, se a pessoa puder fazer um vídeo, mostrar as condições de tráfego daquela via, mostrar por foto como que aquela via está, isso já é uma primeira prova. O segundo é comprovar o dano, que dano efetivamente foi sofrido. O dano não pode ser presumido, ele tem que ser comprovado. Então, um carro caiu no buraco, uma bicicleta caiu naquele buraco, o que aconteceu exatamente? Então, isso se prova por intermédio de orçamentos, de laudos periciais, para dizer o que foi necessário fazer em razão daquele acidente. E aí, o terceiro ponto importante é que, se além do dano, houve danos materiais, pessoais, por exemplo, se a pessoa se machucou, tem que comprovar que a pessoa foi ao hospital, tem que comprovar o gasto com remédios,
e daí por diante. Eventualmente, algum gasto emocional que a pessoa teve, se a pessoa foi impedida de realizar sua atividade profissional, tudo isso tem que ser comprovado, um conjunto de provas que tem que ser feito para ser levado ao judiciário. A causa pode ser julgada, pode tramitar pelo juizado especial civil, onde até 20 salários mínimos você não precisa de advogado, e acima de 20 precisa de advogado, ou você pode contratar um advogado de sua confiança que vai organizar toda essa prova, deixar isso claro do ponto de vista lógico para que o juiz possa julgar e, evidentemente, acompanhar isso caso não seja procedente em primeira instância, propondo recurso. É sempre importante lembrar que essas causas podem demorar um certo tempo, então a pessoa tem que ter uma paciência para que essa causa tenha um trâmite no Poder Judiciário. Ainda sobre esse assunto, nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Verde e agendamos uma entrevista para que possamos falar sobre este problema e de que forma pretendem resolver as questões dos buracos no âmbito municipal. E na edição desta sexta-feira, nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto aqui no SBT Noticidade. Não perca!